Noé achou graça diante do Senhor, e é este assunto que edificará as nossas vidas aqui nesta noite. Irmãos, podemos imaginar uma grande empresa com funcionários, uma grande empresa, ou uma média, ou até mesmo uma pequena empresa, e é claro, o que se é esperado dentro desse ambiente, o ambiente de trabalho, espera-se competitividade, espera-se responsabilidade, espera-se compreensão, cooperação, né? Mas também espera-se corrupção, infelizmente. Pessoas sabotam colegas, escondem erros e mentem para subir na carreira. Tudo isso fica evidente. Você pode estar numa grande empresa como numa pequena. Tudo isso fica muito claro. E em meio a esse ambiente, há um funcionário que decide ser diferente. Tá? 1, 2, 10 funcionários que não se corrompem com tudo aquilo que está acontecendo, mas eles cumprem as suas responsabilidades, tratam todos os colegas com honestidades, mesmo os perversos, mesmo aqueles que estão se inclinando para o mau caminho, para a corrupção e para a mentira, mas eles permanecem desta maneira. E embora a conduta às vezes pareça ingênua ou desvantajosa diante dessa pressão, a pressão do ambiente, imagina alguém trabalhando num lugar de corrupção. Isso me faz lembrar, certa vez, um policial que, ao fazer uma abordagem em uma determinada casa, a pessoa ali que estava sendo investigada, estava sendo presa naquele momento, disse o seguinte: eu tenho determinado valor em determinado local aqui da casa, e eu tenho também alguns bens que valem bastante, vocês podem levar embora desde que vocês me deixem livre, tentando corromper aqueles policiais. Esta é uma situação, irmãos, que vemos constantemente. E muitas pessoas são manipuladas para este contexto, mas todo aquele que procura o caminho da sinceridade, todo aquele que procura o caminho da fidelidade, acaba sendo por ser aprovado, não pelos corruptos, mas aprovado por outras pessoas, né? Não por escolher todos os dias andar de acordo com os princípios corretos, mas porque ela entende que este é o melhor caminho. Irmãos, Noé agiu desta mesma maneira. Nós vemos aqui na Bíblia que, em meio a uma geração corrupta, Noé procurou viver de maneira que agradava ao Senhor, independendo de tudo aquilo que as pessoas da sua época estavam fazendo. E na vida espiritual ou na vida particular, no trabalho, seja onde for, a diferença é que, uma vez que o homem procura a não se corromper com o sistema do mundo, e ele anda conforme os mandamentos do Senhor, essa pessoa é aprovada por Deus. E é isso que contemplamos aqui nestes versículos. Irmãos, a passagem, ela é uma narrativa e mostra o contraste, então, desse mal generalizado. As pessoas contemplam hoje as dificuldades do mundo atual, como que o mundo está inclinado para aquilo que não é bom, para aquilo que é errado, para aquilo que não é perfeito, sempre inclinado para a maldade, mas isso já é uma realidade antiga, já é algo que vem desde os tempos antigos, e nós contemplamos aqui nestes versículos. Versículos 5 a 9 descreve o pecado humano em seu estado mais profundo na época, enfatizando que o coração do homem é inclinado continuamente ao mal, enquanto Deus permanece santo e atento à fidelidade daqueles que o temem. Quando olhamos para esse texto e analisamos aqui a sua história, este capítulo reflete uma humanidade marcada então pela violência, marcada por essa maldade, e o texto revela Deus observando a gravidade de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus, ele olha, Deus analisa todas as coisas, todos os acontecimentos,
cada ação, cada atitude, ele contempla tudo. Então o texto confirma isso. E Deus, é claro, sendo justo, ele vai aplicar no tempo determinado o seu juízo. E isso está bem claro na contextualização desta história. Culturalmente, a narrativa retrata valores importantes para o povo da aliança. Aqueles que entendiam que era necessário ser fiel a Deus, andar em sinceridade no seu caminho, quando essas pessoas entendiam que não poderiam viver da mesma maneira que aquelas pessoas da época estavam vivendo, corrompidas, sendo influenciadas por todo tipo de maldade. Contemplamos então que Deus distingue estas pessoas, aquele que anda de forma íntegra, e ele contempla também aquele que anda na perversidade, e Deus analisa então este contraste. E o texto vai mostrar isto para nós, que a situação na época era universal, isto é, o ser humano, ele estava influenciado seriamente pelo pecado. O ser humano estava influenciado seriamente pela maldade. Então aquela região lá no Mediterrâneo, naquele local onde a história da humanidade vem se manifestando, vem se revelando, e nós contemplamos ali o agir de Deus, contemplamos também o foco dele, Deus observando um homem justo que se destacava de tudo aquilo que estava acontecendo de ruim. E nós vamos então observar e tirar lições para nossas vidas com tudo aquilo que está nesses versículos. Irmãos, versículo 5, a primeira parte aqui diz assim, conforme lemos: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O texto começa com uma declaração séria: viu o Senhor, contemplou o Senhor o coração do homem, as suas ações, as suas atitudes. O verbo viu estabelece um contraste profundo com o refrão de Gênesis, capítulo 1, onde Deus repetidamente via que a criação era boa. Os irmãos se contemplam na leitura do primeiro capítulo. Tudo aquilo que Deus criava, eles tiravam uma conclusão: está muito bom, tudo isso está bom, tudo isso está bom. Criou os céus e a terra, isto está muito bom. Criou o homem, isto está muito bom. Tudo aquilo que Deus criava, ele aprovava. Agora, o seu olhar repousa sobre uma criação moralmente deformada por causa da queda, por causa do pecado. Então a narrativa revela para nós uma reversão da bondade original. O que fora declarado muito bom tornou-se profundamente corrompido. E a expressão "a maldade se multiplicava" indica crescimento progressivo. Não é o fato do homem pecar uma vez, se arrepender e procurar não cometer mais esse erro, mas é viver em função do pecado. Então Deus contempla isso naqueles dias. A terra corrompida, a maldade que se multiplica, o crescimento progressivo da maldade, o pecado se expandindo. Então a narrativa anterior já havia mostrado o assassinato de Abel, o primeiro homicídio registrado na Bíblia, a violência de Lameque e a deterioração moral da linhagem de Caim. Agora a corrupção atinge proporções globais. Aquilo que se via de grave no indivíduo ou numa família, agora se contempla na humanidade, na criação de Deus. Então o texto confirma o diagnóstico: era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E o termo hebraico traduzido aqui por desígnio ou inclinação sugere o quê? Estrutura interior. O interior do homem, o coração do homem estava inclinado para o mal, estava corrompido. Então o texto não diz apenas que o homem cometia atos maus, afirma que a própria fonte das suas motivações estavam corrompidas.
coração, mente, e isso sendo confirmado nas suas ações. Então, o acúmulo de termos absolutos como todo, continuamente, mal, cria um retrato da situação moral do homem. Não significa que cada indivíduo praticava o mal em grau máximo possível. Não, mas que o pecado afetava todas as dimensões da existência humana. A vontade era inclinada para o mal. A imaginação era inclinado para o mal. Os afetos estavam corrompidos e as decisões estavam inclinadas contra Deus. Irmãos, diante desta realidade, nós podemos fazer uma pequena reflexão e, ao contemplar aqui hoje a nossa geração, percebemos ecos perturbadores desse mesmo problema, desta mesma situação, a multiplicação da violência, a normalização da imoralidade, a inversão de valores, a banalização da verdade, que revelam algo profundo de crise cultural, de crise espiritual. Então, o que estamos vendo aqui na Bíblia, lá na história, lá no início da história, nós vemos aí o início, os primeiros registros, e a gente olha para a realidade à nossa volta, irmãos, contemplamos ainda a maldade tomando conta do coração da humanidade, do coração do homem, e o texto nos obriga então a olhar para dentro e reconhecer a inclinação do próprio coração. Ora, diante de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós contemplamos, o que eu e você precisamos fazer? Analisar o nosso coração, até quanto isso pode trazer alguma influência para a minha vida, até quando isso pode mostrar-me em conformidade com o sistema do mundo e não aprovado pelo Senhor. Então, o versículo 5 nos lembra que a humanidade, quando abandonada a si mesma, não progride moralmente, mas ela se afasta de Deus. E se o versículo 5 revela, então, esta situação, a condição humana, os versículos 6 e 7 revelam algo igualmente, a resposta de Deus. O pecado não apenas desagrada o homem, ele provoca a reação do Criador. Olha o que nós lemos aí nos versículos 6 e 7. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. O versículo deixa bem claro: e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso pesou-lhe no coração. Será que o arrependimento de Deus é o mesmo arrependimento que eu e você temos quando algo não dá certo? Será que esse arrependimento está no mesmo contexto? Quando eu e você fazemos algo que não aconteceu da maneira que esperávamos, e a gente diz o seguinte: eu não devia ter feito isso. Se eu soubesse que o resultado seria esse, eu não teria feito assim. Será que é isso que Deus pensou? Não. Claro que não. Aqui, o verbo arrependeu-se comunica uma mudança na forma como Deus passa a tratar a criação corrompida. O texto enfatiza a intensidade do sentimento do Senhor. O Senhor está revelando aqui. A expressão pesou no coração descreve o quê? O incômodo do Senhor. E revela algo essencial sobre o caráter. O pecado rompe a comunhão com Deus. Então, o fato de o texto mostrar que Deus estava arrependido, estava com pesar no seu coração, não significa que ele não esperava aquilo, que Deus foi pego de surpresa, ele foi surpreendido, jamais.
o que o texto mostra para nós é que Deus reconhece a dificuldade de contemplar a sua criação corrompida. Tudo aquilo que ele viu, contemplou que estava bom, tudo aquilo que ele contemplou que estava conforme a tua vontade, agora ele olha com insatisfação, ele olha com incômodo. E o versículo 7 mostra para nós a sua decisão: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Então, contemplamos aqui a abrangência do juízo: homens, animais, répteis e aves, tudo indicando que o pecado humano trouxe consequências gravíssimas sobre toda a criação. E o juízo do dilúvio, portanto, é apresentado como um ato coerente com a santidade divina. Será que Deus foi injusto em mandar o dilúvio e revelar o seu juízo contra aquelas pessoas? Não, irmãos. Deus, ele contempla a maldade e ele, sendo justo, ele aplica a sua justiça. Irmãos, nós vivemos num contexto em que as pessoas rejeitam a ideia de um juízo, principalmente de um juízo divino. Sim, o conceito de um Deus que julga parece incompatível com as sensibilidades modernas. Contudo, o texto mostra que um Deus que não julga o mal não seria verdadeiramente santo e verdadeiramente bom. Então o pecado ainda entristece o coração de Deus. Escute, a maneira como Deus se desagradou de contemplar a criação corrompida no pecado, nos dias de Adão, nos dias de Noé, o Senhor mostra também o seu desagrado ao olhar para a humanidade hoje. Ao olhar as atitudes das pessoas, Deus se desagrada. O Espírito Santo se entristece. Irmãos, isso nos faz pensar sobre como eu e você devemos viver a cada dia, como eu e você devemos buscar a aprovação de Deus, a aprovação do Senhor. E é claro, para sermos aprovados por Ele, devemos viver o oposto daquilo que a humanidade vive. Aquilo que é normal para os homens pecadores não pode ser normal para nós. Aquilo que é normal para as pessoas que vivem as práticas pecaminosas não podem ser práticas comuns e normais para nós, se queremos ser aprovados por Ele. Então, depois de descrever essa corrupção e anunciar o seu juízo, o texto poderia terminar em desespero, mas a narrativa bíblica nunca é apenas sobre condenação. Não, contemplamos a queda do homem, a maldade no coração do homem, nós vemos ali então a má notícia do homem mergulhado no pecado, mas nós contemplamos também a graça, a misericórdia de Deus, através da redenção. O versículo 8 apresenta uma palavra que muda o curso da história, isto é, nos faz pensar na esperança, nos faz pensar numa possibilidade, numa salvação, numa redenção, e isso contemplamos no versículo 8. Olha o que o texto nos diz: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Irmãos, alguns versículos trazendo aqui a realidade da corrupção do coração do homem. Mas agora nós contemplamos aqui um texto que revela a graça de Deus, a sua misericórdia sendo confirmada. Porém, Noé achou graças diante do Senhor, é o que nós lemos aqui na primeira parte deste versículo. Então, esta ocorrência explicita do termo graça nas Escrituras. O contraste revela que, enquanto toda a humanidade está sob a condenação moral, um homem encontra favor.
uma pessoa encontra o favor de Deus. E o verbo aqui achou, ele tem um significado importante. Primeiro a graça, depois a justiça. O Senhor, olhando o caos que estava a humanidade, ele contempla alguém que se esforçava continuamente para viver de maneira diferente. O versículo 9 descreve Noé como justo e íntegro entre os seus companheiros. Irmão, ser justo é viver em conformidade com a vontade de Deus revelada. Ser justo significa viver dentro da conformidade daquilo que o Senhor espera do homem, aquilo que Deus espera de mim, aquilo que Deus espera da humanidade. Dentro da aliança, a justiça não significa a ausência absoluta do pecado. Noé não era a pessoa perfeita. Noé não era uma pessoa sem pecado. Noé não era uma pessoa que estava livre das tentações. Não. Noé era um homem que, apesar de toda a calamidade do pecado, ele procurava agradar a Deus. Ele procurava fazer aquilo que agradava aos olhos do Senhor. A justiça, então, não é a ausência do pecado, mas o alinhamento fiel com Deus em contraste com uma geração caracterizada pela violência. Não era justo porque a sua vida estava orientada pela referência divina. Ele respondia a Deus com fidelidade. Então o texto não apresenta um homem impecável, mas como alguém cuja postura estava voltada para o Senhor. Como que isso nos faz pensar? Como era a atitude daquele homem? Como era para aquele homem viver diante daquelas pessoas e manter a sua fidelidade diante de Deus? Enquanto nós vemos que a humanidade, a sociedade vivia em rebelião, Noé vivia em submissão. Ele tinha reverência a Deus. Enquanto as pessoas procuravam viver as suas vontades, tudo aquilo que elas queriam fazer, elas faziam. Noé procurava negar a tua vontade, se esta vontade o colocava distante do Senhor, distante do seu Deus. A justiça, ela é relacional e aponta para uma vida moldada pela fidelidade do Senhor. Então, o termo aqui apresentado, íntegro, descreve algo completo, inteiro, sem defeito, no sentido de integridade. A palavra, então, era empregada como exemplo para sacrifícios, sem defeitos. Aplicada à pessoa de Noé, revela inteireza de caráter. Ele não vivia dividido entre Deus e o mundo. Havia coerência entre a sua fé e a prática. Quantas pessoas que vivem na dúvida? Eu sigo a Deus ou eu sigo o mundo? Eu me inclino para a vontade de Deus ou para a vontade do mundo? Muitas pessoas vivem nessa dúvida. Mas o que o texto nos chama a atenção é para andarmos conforme o querer do Senhor, conforme a vontade de Deus. E a expressão final apresentada aqui, Noé andava com Deus, sugere relacionamento contínuo, proximidade diária, comunhão perseverante. Irmãos, como que eu e você precisamos nos aproximar de Deus constantemente? Escute, o crente não pode passar um dia sem orar ao seu Deus. O crente não pode passar um dia sequer sem ler a palavra do Senhor. Não podemos, se quisermos ser aprovados por Ele. Se quisermos agradar aos olhos do Senhor, porque é a palavra de Deus que molda o meu coração. É a palavra do Senhor que molda a minha mente, o meu entendimento. E isso influencia as minhas atitudes, isso influencia os meus desejos, isso influencia as minhas ações, a minha relação com o Senhor, isso influencia a minha relação com o próximo.
E diante disso, então, eu alcanço a aprovação de Deus. Então, quando lemos aqui que Noé andava com Deus, sugere um relacionamento sério, comunhão, a mesma expressão usada para Enoque, lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, indicando intimidade com o Senhor. Então, andar implica progresso, significa viver consciente da presença de Deus. É fundamental observar que o texto não descreve perfeição absoluta, irmãos. Eu sei que muitos crentes tentando agradar a Deus, eles acabam que sendo rígidos em nos seus comportamentos, sabe? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e ele coloca um monte de regras. A única regra que eu e você devemos seguir é a seguinte: eu e você precisamos ter discernimento do que é pecado e entender que a nossa natureza se inclina para o pecado. Mas uma vez que buscamos a presença do Senhor, uma vez que andamos com o Senhor constantemente, o nosso coração vai ficando fechado para os atos pecaminosos. A palavra do Senhor nos mostra em Cristo também aqui exemplos de aprovação por Deus. Olha o que nós lemos aqui no Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 29. Se você está com a tua Bíblia ainda aberta, acompanhe comigo essa leitura. Evangelho de João, capítulo 8 e o versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Olha que interessante. Eu faço sempre o que lhe agrada. Vemos então o contraste entre Gênesis 6:5 com esse texto. Enquanto a humanidade tinha pensamentos continuamente maus, Cristo viveu como humano, sujeito também às tentações, não é? Que o ser humano sofre, que todo ser humano sofre. Cristo enfrentou tudo isso, mas ele obedeceu ao Pai. Cristo, sendo santo, sendo o Deus encarnado, ele mostra para nós uma realidade de vida, uma maneira de viver pela qual nos faz alcançar a aprovação do Senhor. Então Cristo viveu em obediência contínua, onde o primeiro mundo produziu corrupção, o Filho revelou perfeita fidelidade. Então a aprovação de que Noé experimentou, encontra confirmação na pessoa de Jesus, e unidos a Ele pela fé, somos considerados justos diante de Deus. Irmãos, olha o privilégio que eu e você temos. Hoje contemplamos perfeitamente, quando olhamos para a Bíblia, a história do povo de Deus, contemplamos perfeitamente, hoje nós entendemos o plano do Senhor. Entendemos que Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem cai, ele se arrepende, ele mostra o seu pesar, o seu sentimento de reprovação, mas ele ainda contempla pessoas que andam em sinceridade com ele. E o Senhor colocou ao nosso favor, colocou à nossa disposição o sacrifício do seu Filho, o sacrifício de Jesus. Por isso que, por mais que o mundo esteja influenciado pelo pecado, eu e você somos alcançados pela graça e a misericórdia do Senhor. Esse mundo não nos chama a atenção, este mundo não pode nos seduzir, este mundo não pode nos atrair e não nos atrai, uma vez que nós
caminhamos segundo aquilo que a Bíblia nos orienta, segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta. E se uma vez que caminhamos num mundo corrompido, o nosso coração não se inclina para tudo aquilo que o mundo nos apresenta, somos então aprovados pelo Senhor. Somos então aprovados por Deus. Irmãos, isso nos faz entender então que constantemente devemos abandonar qualquer confiança em nossa própria justiça e descansar na justiça de Cristo. Se a aprovação divina fosse baseada em desempenho moral, nenhum de nós poderia suportar, nenhum de nós poderia subsistir, pois compartilhamos da mesma inclinação descrita lá em Gênesis capítulo 6. A boa notícia do Evangelho é que a obediência perfeita de Cristo nos é imputada pela fé. E o apóstolo Paulo, escute, o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso significa? Somos aceitos não por mérito próprio, mas por união com o Filho obediente, como filho obediente. A primeira aplicação, portanto, é confiar inteiramente na obra do Senhor, na obra redentora de Cristo, como fundamento da nossa aprovação diante de Deus. Sabe o que nos faz ser aprovados diante do Senhor? O que nos auxilia a ser aprovados diante do Senhor é o sacrifício do nosso Senhor. Ele se fez pecado por mim e por você. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Por isso, irmãos, aqui nesta noite, hoje aqui a palavra fala ao nosso coração. Irmãos, não deixe que nenhuma condenação alcance a sua vida, no coração, na mente. Incerteza de perdão, não permita nada disso. O Senhor Jesus já levou sobre si os nossos pecados. O Senhor Jesus já levou sobre si tudo aquilo que nos colocava distante de Deus, e hoje eu e você temos acesso à presença do Pai. Basta somente que eu e você procuremos andar segundo a palavra do Senhor nos orienta. Com isso somos chamados a viver então em união contínua, como um homem aprovado com Cristo, permitindo que a sua vida molde a nossa vida. Irmãos, olhe para a vida de Jesus e as suas atitudes. Olhe para o comportamento de Cristo. Olhe para tudo aquilo que Ele fez e copie as suas ações, copie as suas atitudes. Faça o mesmo. Eu e você devemos fazer o mesmo. Eu e você devemos priorizar fazer o quê? Agradar ao Pai. Foi isso que Jesus Cristo fez. Nós lemos aqui, João capítulo 8, versículo 29. Eu faço sempre o que lhe agrada. Você procura viver sempre agradando ao Senhor? Analise aí na sua vida. Você procura sempre agradar a Ele? Procure sempre agradar para que você seja aprovado. Eu preciso andar em conformidade com a tua vontade para que eu seja por Ele aprovado. A aprovação que recebemos em Cristo não produz passividade moral, mas transformação progressiva. Nós somos transformados constantemente. Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Isto é, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ajuda, nos auxilia a sermos aprovados pelo Senhor, uma vez que nós procuramos seguir os seus passos. Então a obediência contínua do Senhor torna-se o padrão para a nossa vida. Não buscamos agradar a Deus somente para sermos aceitos, agradamos porque já fomos aceitos nele. A união com Cristo então gera esse fruto, gera esta possibilidade. Então, assim como Noé andava com Deus em meio a uma geração corrompida, o cristão
eu e você, somos chamados a permanecer em Cristo em meio a um mundo que ainda reflete aquilo que nós lemos de Gênesis capítulo 6, o versículo 5. E eu encerro aqui, irmãos, dizendo o seguinte: que a certeza de que somos aprovados em Cristo nos concede segurança em meio às pressões da nova geração. Em algum momento você já sofreu esta pressão? O mundo tentando te oprimir por causa da tua fidelidade a Cristo? Por causa da tua sinceridade a Cristo? Como que isso acontece? Numa zombaria, numa oferta. Olha, você pode fazer isso, não tem problema não. Hoje nós estamos vivendo na modernidade, hoje nós estamos vivendo tudo aquilo que é diferente dos tempos antigos. Não, irmãos, não. Quando se diz respeito de aprovação a Deus, nós precisamos não olhar para o mundo à nossa volta, a progressão deste mundo, mas nós devemos olhar unicamente para a palavra do Senhor. Ora, o homem aprovado vive dessa maneira. Paulo vai trazer uma realidade para nós que apresenta o privilégio desta aprovação. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, ao qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intentará acusação contra você, se você é aprovado por Deus? Quem vai apontar o dedo para você, se você é aprovado por Deus? Quem vai me acusar, se eu sou aprovado por Deus? Então, a aprovação que nós temos em Cristo é garantida pela obra consumada lá na cruz e pela intercessão do Filho de Deus a nosso favor. Amém, queridos? Quero concluir essa mensagem aqui dizendo o seguinte: que o homem aprovado então por Deus encontra o seu ápice não em Noé, mas em Cristo. Noé é um grande exemplo para nós, mas o nosso principal exemplo e modelo pela qual nós devemos seguir é o nosso Senhor Jesus Cristo.